Olá, meu nome é Fabiana Aparecida de Lima Teixeira, sou pedagoga no Núcleo Regional de Umuarama e sou candidata ao cargo de professor pedagogo no concurso PSS Edital 73 de 2024. Sou pedagoga licenciada pela Universidade Estadual de Maringá, também sou tecnóloga ambiental com formação pedagógica e licenciada em Química. Sou pós-graduada em Educação Especial, Atendimento às Necessidades Especiais, Neuropsicopedagogia e Tutoria em Educação à Distância e Docência do Ensino Superior. O objetivo deste vídeo é a apresentação do meu plano de ação para o processo seletivo simplificado do PSS 2024, que irá contemplar as seguintes dimensões: as etapas da observação de sala de aula, acompanhamento da hora-atividade para definição dos critérios de observação em parceria com o professor, observação e registro, acompanhamento da hora-atividade para feedback formativo e a frequência escolar e aprendizagem dos estudantes. Primeiramente, vamos falar sobre a observação em sala de aula e como essa ação irá ser implementada nas turmas foco desse plano de ação. Em um primeiro momento, durante a hora-atividade do professor, explicarei que antes dessa nossa conversa eu havia feito um estudo prévio utilizando indicadores fornecidos pelo RCO e pelo Power BI. E que o primeiro ano A e o segundo ano B do novo ensino médio do período da manhã estavam com um índice de faltas expressivos nas aulas de física e que o resultado do desempenho dessas turmas nas avaliações e simulados foram abaixo do esperado neste componente curricular. Assim, abordarei ao professor sobre a necessidade de realizar um aprofundamento dessas questões, que de fato estariam interferindo na frequência e na aprendizagem dos estudantes. E uma das ações indicadas para entender melhor o que estaria acontecendo seria a observação em sala de aula e a parceria com o professor para resolver tais questões. Desta forma, perguntarei ao professor qual seria o melhor momento para realizarmos essa ação e quanto tempo de observação pode ser feito. Explicarei que serão observados a didática do professor, as metodologias utilizadas em sala de aula, se o conteúdo está de acordo com a grade curricular e com o seu plano de trabalho docente e se o tempo determinado para a realização das atividades são compatíveis com o nível e as necessidades dos estudantes. Deixarei claro que não se trata de avaliar o seu trabalho, mas sim de construir estratégias em parceria com o professor, tendo como objetivo buscar e solucionar os problemas presentes em sala de aula. Que o tempo de observação em sala de aula será de 1 hora a aula 50 minutos, e o tempo de observação da hora-atividade será de 1 hora-atividade, e que a data e o horário que serão realizadas as observações acontecerão de acordo com a sugestão do professor. Que durante as observações permanecerei em silêncio e farei anotações dos tópicos que considerar importantes, para que em um segundo momento eu possa realizar o feedback. Que a prioridade será a parceria com o professor para debatermos sobre as possíveis estratégias e intervenções, buscando uma progressão enriquecedora e impactos positivos na qualidade do processo de ensino e aprendizagem. Explicarei ao professor que o feedback será realizado durante sua hora-atividade, na semana posterior que foram realizadas as observações em sala de aula e da hora-atividade, ou em outro momento indicado pelo professor. Neste encontro, apontarei inicialmente os pontos positivos da aula observada, as metodologias aplicadas, a participação dos alunos e o que positivamente colaborou para uma efetiva aprendizagem dos estudantes. Também apontarei os pontos positivos da hora-atividade observada, as metodologias utilizadas pelo professor para o preparo das aulas, trabalhos, projetos, correções e avaliações. Em seguida, irei apresentar os pontos a serem aperfeiçoados, realizar conjuntamente com o professor a análise das dificuldades diagnosticadas e buscar soluções para superarmos juntos os desafios encontrados durante a realização dessa ação. Em seguida, farei perguntas ao professor, no intuito de diagnosticar se ele compreendeu o feedback realizado, sempre mantendo um diálogo aberto e deixando claro que o professor tem total liberdade para se expressar e expor suas dificuldades. Com isso, iremos juntos buscar soluções e manter uma parceria durante toda a ação mediante a situação problema.
Também abordarei sobre a importância da fidelidade, eficiência e consistência por parte dos professores da inclusão de dados no sistema RCO para um efetivo acompanhamento da frequência escolar dos alunos, das turmas observadas e dos conteúdos trabalhados em sala de aula. Explicarei a importância do pedagogo acompanhar diariamente os indicadores educacionais de frequência escolar, como os fornecidos pelo Power BI e RCO, bem como identificar quais são os estudantes faltantes e imediatamente diagnosticar os motivos dessas faltas, sempre mantendo uma comunicação efetiva e frequente com os professores. Iremos juntos apontar as ações mais adequadas para solucionar as causas da infrequência e evidenciar a importância da comunicação direta com a família, com os professores e com o próprio estudante. Deixarei claro para o professor que esses dados são muito importantes e norteadores quanto às informações dos estudantes que estão faltantes ou com notas baixas nas aulas de física, que esses dados auxiliam no processo de diagnóstico e busca de soluções. Informarei ao professor que com este estudo prévio foi possível identificar que aproximadamente 10% dos alunos faltavam às aulas e cerca de 80% estavam com notas abaixo da média no componente curricular de física. Que ao conversar com esses estudantes sobre o motivo dessas faltas, das notas baixas, foi possível perceber que o principal argumento era o desinteresse pelas aulas e pela disciplina, pois tinham grandes dificuldades de aprendizagem do conteúdo e não se sentiam motivados em assistir às aulas. Depois dessa conversa com os alunos, estes foram orientados sobre a importância de não faltar às aulas, pois isso traria consequências ruins para o seu aprendizado e principalmente para o seu futuro educacional, e que a equipe pedagógica, juntamente com os professores, irão buscar soluções e ações para aperfeiçoar as aulas deste componente, com o intuito de torná-las mais atrativas, onde os alunos se sintam mais motivados a participar dessas aulas. Outro assunto que conversarei com o professor será sobre a aprendizagem dos alunos e como identificar o desempenho desses estudantes nas avaliações externas, como a Prova Paraná. Acessarei junto com o professor os indicadores dessas avaliações externas, focando no seu componente curricular de física, nas turmas do primeiro ano A e segundo ano B do período matutino, que são o foco do nosso estudo. Iremos analisar juntos os dados e explorar os indicadores e os resultados dessas turmas. Assim, identificaremos quais são os descritores que as turmas obtiveram o menor percentual de acertos, que deverão ter maior atenção e precisarão ser retomados pelo professor durante as suas próximas aulas. E quais seriam as ações, estratégias e sugestões que eu, como pedagoga, poderei utilizar para auxiliar o professor a melhorar as suas aulas? Bem, após a análise de todas as dimensões, observação, frequência e aprendizagem dos alunos, foi possível elaborar um plano contemplando as seguintes sugestões de ações: orientar, auxiliar e acompanhar o professor sempre que solicitado, durante seu planejamento das aulas, para juntos buscar uma formação continuada, traçar estratégias para contornar as dificuldades encontradas durante esse processo e orientá-lo sobre a necessidade do conhecimento de documentos norteadores, como o Referencial Curricular do Paraná e a BNCC, bem como a utilização constante de metodologias ativas e plataformas educacionais, principalmente os recursos educacionais digitais, tais como a Khan Academy, o Desafio Paraná, os quizzes, a Matfic, utilizando essas ferramentas como atividade integrativa e auxiliar ao componente trabalhado. Motivar o professor a se manter sempre atualizado, acompanhar as tendências da sua área, participar de programas de mentoria, ser flexível e resiliente, praticar a aprendizagem continuada e estar sempre aberto às mudanças. Outra estratégia seria, com o apoio dos professores e da comunidade escolar, principalmente das famílias, junto à equipe pedagógica, em matricular esses alunos que apresentarem maiores dificuldades em programas de reforço escolar, como o programa Mais Aprendizagem, que conta também com aulas desenvolvidas especialmente para serem aplicadas nas turmas de resolução de problemas e de leitura, escrita e interpretação, que isso também é utilizado no componente de física. Tanto os recursos educacionais digitais quanto as aulas têm como perspectiva metodológica as metodologias ativas, que favorecem a participação dos estudantes nesse processo, oportunizando a recomposição das aprendizagens.
Por fim, sugiro o uso frequente de metodologias ativas como desenvolvimento de projetos, sala de aula invertida, ensino híbrido, gamificação, estudos de caso, cultura maker, entre outros. Ou seja, pensar e solucionar problemas, além de seminários e discussões, pesquisas de campo e demais. Assim, a aprendizagem será completa entre todos os alunos. Incentivar também a participação dos alunos nas aulas de robótica e a utilização frequente de tecnologias durante o processo de ensino e aprendizagem. A elaboração de mais aulas práticas, incentivo à aprendizagem envolvendo a família dos estudantes, como feira de ciências, exposição de trabalhos, projetos e atividades que possam estimular o trabalho em equipe. Assim como projetos que possam envolver a sociedade e a comunidade escolar também, na motivação desses alunos e, consequentemente, possa valorizar os trabalhos de pesquisa desses estudantes, bem como incentiva a participação do aluno no projeto Aluno Monitor, permitindo que o estudante se sinta valorizado e seja o protagonista da sua aprendizagem. Muito bem, eu finalizo aqui a minha apresentação sobre o meu plano de ação para a prova prática do PSS 2024. Muito obrigada!